Bem, vamos começar aqui então, né, a nossa análise de algumas questões de genética. Eu havia falado com vocês lá no grupo que eu iria gravar o vídeo para resolver aquela questão, que não é da Unimontes, mas, né, poderia facilmente ser, vamos dizer assim, pelo tipo de análise que ela pede, né, e eu coloquei aqui mais duas questões, ou três da Unimontes, que trazem polêmicas com gabarito, mas vamos utilizar para analisar a questão propriamente dita, tá? Vamos lá, então, essa é a primeira questão, né? Aquela questão que eu havia apresentado para vocês lá no grupo. Vamos embora observar aqui. A gente sempre, quando a gente está fazendo questão de heredograma, a gente vai observar se esse heredograma, se essa herança é autossômica, se ela é ligada ao sexo, se é dominante, se é recessiva, normalmente gira em torno disso, né? A Unimontes costuma colocar esse tipo de questão de heredograma. A Unimontes gosta muito de heredograma, tá? Analisar um heredograma é algo importante para você quando for fazer a prova da Unimontes, porque muitas questões de genética que ela traz, elas vêm em heredograma. O heredograma é aqueles probleminhas lá, João casou com fulano, tinha pai, não sei o que, transforma-se isso, né, em um heredograma, tá? Então, é necessário saber fazer essa interpretação. A maioria das questões, elas vêm como herança autossômica, dominante ou recessiva, e aí você precisa fazer só a interpretação. Bora aqui, que essa tem uma interpretação um pouquinho diferente. Primeira coisa que a gente procura, pais iguais com filho diferente. É uma regrinha básica da genética, pena que nem todo mundo segue, né? Se esses pais são... Aqui está dizendo que quem é marcado é afetado. Se não tivesse dizendo, seria considerado do mesmo jeito. Isso é uma regra na genética, na análise de heredograma. Os indivíduos que estão achurados, pintados, riscados, bolinha, é o indivíduo afetado por aquela determinada característica. Se esses dois aqui são heterozigotos e eles não apresentam a característica, então isso significa que eles não que a característica é recessiva. Eles não têm e são heterozigotos. E eu sei que heterozigoto é dominante, então quem tem, por consequência, é recessivo, tá? Então, esses indivíduos aqui, ó, vão ser todos azinho. Vou usar azinho, porque aqui não fala exatamente que característica é essa. Beleza. Aqui eu encontro a mesma condição. Então, esse é heterozigoto, esse também. Essa aqui é a azão traço. Eu não tenho como afirmar se ela é homozigota dominante ou se ela é heterozigota. Esse aqui é a azão traço, porque eu também não sei dizer. Esses aqui, ó, são heterozigotos porque o pai era recessivo, então mandou um azinho para cada um, né? Essa aqui é a azão traço. Esses dois têm que ser heterozigotos, pais iguais com filho diferente, e é aqui que está o X da questão. Bom, para que esse menino seja recessivo, a mãe também teve que mandar um alelo recessivo. Mas para ela mandar um alelo recessivo, um desses dois tem que obrigatoriamente ter mandado para ela. Quem mandou? A mãe. Porque a mãe tem um histórico familiar de azim. Esse homem aqui eu não tenho nenhuma informação sobre ele. Aqui eu tenho. Ela tem pais que são heterozigotos e que poderiam ter mandado esse azim para ela. Então, eu posso afirmar que essa mulher aqui é heterozigota também, tá? Então, ó, é como se eu dissesse, olha, o azim veio daqui, que veio para cá, que veio parar aqui, que veio parar aqui. Ah, eu estou fazendo esse trajetório aí do azim, e é esse o ponto X da gente poder analisar, então, a questão. Bora lá, eles querem saber quais os indivíduos eles são, normais, ou seja, dominantes, portadores do alelo para a doença, ou seja, heterozigotos. Está querendo saber quem é azão-azim nessas alternativas aqui. Geração 2, indivíduo 1, ok. E indivíduo 4, não. O indivíduo 1 o indivíduo 4 não, já elimino a letra A. Aqui a gente vai analisar a geração 3, mas lembra que você está lá fazendo a prova, tempo é esse também. Então, se quiser fazer, já identificou, tem certeza que a A não é? Não vai analisar a 3 não, pula para frente. Tá? Provavelmente você já vai ter feito essa análise aí do heredograma para ganhar tempo. Porque se você vier aqui e ficar caçando uma por uma, você vai gastar muito mais tempo. Então, se você viu aqui que tem que identificar os heterozigotos, identifica logo e vai só analisando. Porque imagina, cada um desse aqui, se você for vir para fazer análise, você vai fazer quantas análises do heredograma? Você faz uma, marca os heterozigotos e pronto, vai fazendo só
o jogo aqui, o jogo com as alternativas. Não vai nessa de que você vai ficar fazendo uma por uma, não, porque senão você perde tempo, né? Mas aqui pra gente, como a gente tem tempo, geração 2 e 6. Geração 3, indivíduo 2, ok, indivíduo 6 não. O 2, ok, o 6 não. Letra B, geração 2, indivíduo 1, ok. Geração 2, indivíduo 5, ok. Geração 3, indivíduo 2, ok. Indivíduo 4, ok. Gabarito, letra B de bola. Bora nas demais. Letra C, geração 2, indivíduo 4, não. Indivíduo 5, ok. Geração 3, indivíduo 2 e 4, a gente já viu lá em cima que está ok. Mas perdemos aqui por causa deste indivíduo. D, já vimos que 1 e 5 está ok. 4 e 6, o grande problema aqui é 4, né? 4 da geração 3 não é, não tenho certeza. Da geração 3 é. 6 é que eu não tenho certeza. Então, meu problema está aqui, elimino. E aí eu tenho novamente aqui, ó, o indivíduo 6 já elimino. Então, gabarito letra B, analisou todo o heredograma. Olha, e se fosse, por exemplo, para eu identificar que o heredograma traz uma característica autossômica dominante? Aqui, ó, eu teria que ter esse marcado e esse não. Aqui eu ia dizer que a característica é dominante. Ok? Bora lá, então. Então, aqui o grande X da questão era isso aqui que você tinha que identificar, ó. Esse trajeto aqui do azinho. Então, talvez muita gente ia ficar preso se isso aqui era heterozigoto ou não. Mas tá aí a informação. Bom, essa aqui já é uma questão do país, salvo engano, de 2020, né? Uma questão do país. Eu peguei uma questão do país porque as questões do país sempre têm genética, porque era um programa mais específico, né? E a gente tem problema de gabarito com essa questão aqui, mas vamos analisá-la. Uma coisa que você vai encontrar muito na prova da Unimontes, olha só, quando você bate o olho, você vai ver 1, 2, 3, 4 heredogramas. Primeira coisa que você vai fazer, meu amigo, é vir aqui. Ela quer saber apenas sobre o heredograma 2. Esquece isso, esquece isso, esquece isso. Se você ficar futucando cada heredograma desse, você vai perder tempo de fazer 5 questões na prova, né? Totalmente desnecessário, o foco dela é apenas o heredograma 2. Olha, então por que não põe só o 2? Não faço ideia, tá? Mas é o objetivo que você analise apenas o 2, então esquece o resto. Todo o nosso foco está aqui na questão. O que significa isso aqui? Significa indivíduo falecido. Quer dizer que o indivíduo morreu. Tá? Morreu essa e morreu esse aqui. Beleza. Só uma dica, nos outros heredogramas, e aí é o que me espanta nesse gabarito, é que isso aqui significa casamento consanguíneo. Isso é casamento consanguíneo e isso é casamento consanguíneo. Ou seja, é um casamento entre parentes. E óbvio que todo casamento consanguíneo, a tendência dele é aumentar a chance de um indivíduo ser afetado por aquela característica. Porque a frequência do gene, do alelo da doença, estou considerando aqui que seja uma doença, né? Dentro de uma mesma família, é muito maior. Seja qualquer característica, se não for uma doença, uma característica qualquer. Bom, dentro da mesma família, o alelo vai circular muito mais, a frequência dele é maior. A chance de 2 indivíduos juntarem cada um alelo recessivo ou dominante para aquela característica é muito maior dentro da mesma família do que entre famílias distintas. Então, esse casamento consanguíneo ele vai potencializar a possibilidade daquele indivíduo ter a característica em questão. Porém, esse heredograma não traz consanguinidade. O único que traz é esse e esse. Aqui não tem nenhuma consanguinidade. O que eu vou buscar de novo? Pais iguais e filhos diferentes. Tenho essa condição? Tenho. Pais iguais com filho diferente. Pais iguais com filhas diferentes. Então, essa característica, ela é autossômica recessiva, tá? Ela é autossômica recessiva. Por que ela é autossômica recessiva, Warley? Porque eu tenho esta condição. Esses 2 indivíduos aqui
são heterozigotos. Se eles são heterozigotos e não estão afetados, quem está afetado é recessivo. Ah, entendi. Então, o gabarito é a letra A? Deveria ser a letra A. O gabarito da Unimontes é a letra B de bola, se não me engano, com consanguinidade. Não há relação de consanguinidade, tá? Então, esse indivíduo, ele é recessivo. Não há relação de consanguinidade nesse heredograma. Lembra que está perguntando representado por 2, né? 2 é aqui. Considerando as figuras apresentadas e o conteúdo abordado, assinale a alternativa que corresponde ao tipo de herança representado por 2. Então, eu só vou me ater a 2. 2 não apresenta relação de consanguinidade. Então, para mim, o Arley Ferreira, o gabarito tem que ser letra A. Embora, no gabarito oficial pós-recurso, ele seja letra B de bola. Ok? Vamos encontrar isso? Vamos. Vamos sim. Inclusive, na próxima questão. Mentira, nessa não. É na outra questão. Se você encontrou uma questão que você tem certeza que o gabarito não é aquele, manda lá no grupo ou me manda no privado. Na medida do possível eu vou responder, tá? Por quê? Porque é comum a gente encontrar isso nas provas da Unimontes. Questões com gabarito errado, questão com gabarito trocado, questão que tinha que ter sido anulada e não foi. Isso vai acontecer, infelizmente, principalmente em país e provas mais antigas. As últimas provas, graças a Deus, isso já não era muito recorrente, não. Essa é uma questão tranquila, tá? Vou passar aqui logo de cara o gabarito, para o vídeo não ficar muito extenso, né? O gabarito é a letra D de dado, porque essa característica é autossômica. O que você tem que ficar, qual o cuidado que você tem que ter para analisar essa questão aqui? Primeira coisa, ele apresenta aqui, ó, homens e mulheres, e aí normalmente a gente associa isso à herança ligada ao sexo. Uau, mas tem que ter esse casal aí, pelo menos geneticamente falando, para poder ter esse cruzamento. Sim, mas não costuma vir homem, mulher, o símbolo, o desenho. Normalmente, essa informação, essa representação, ela vem em herança ligada ao sexo. E aí o aluno vem ver isso aqui, ó. Está falando de distúrbio de coagulação. O que ele vai pensar? Hemofilia. Só que a hemofilia é uma herança ligada ao sexo. Então, a mulher hemofílica, a mulher normal, ela é XHzão, XHzinho, portadora, XHzão, XHzão. Diferente disso, a mulher hemofílica é XHzinho, XHzinho. Ou seja, ela é recessiva ligada ao sexo. Só que ela é ligada ao X, e o homem só tem um X. Então, o homem ou ele é XHzão Y, normal, ou ele é XHzinho Y, que seria o homem hemofílico. Lembrando que em herança ligada ao sexo, por mais que daltonismo e hemofilia, por exemplo, eles são ligados ao X, é o homem quem tem mais chance de ter, porque ele só precisa de um alelo para poder ter a característica. Porém, não existem homens heterozigotos. Nessas condições aqui, ó, não existem homens heterozigotos. E aqui nós temos, ó, este homem é heterozigoto. Este homem é heterozigoto. Então, eu não posso dizer que isso seja ligado ao X, tá? Então, distúrbios hemorrágicos em decorrência da doença podem aparecer somente em indivíduos do sexo masculino? Não. Este homem é afetado, esta mulher é afetada. Aqui, afetada é o clarinho. Então, ela é afetada, ele é afetado. Essa não, se um dos pais apresentar um tipo de herança dominante da doença, há 75% de chance de ter um filho afetado pela doença, vai depender se o outro tem ou se o outro não tem, né? E aí, se aqui fala filho, te dá a possibilidade de imaginar que você tem que multiplicar por meio ou não, porque se falar filha, tem, se falar filho, fica sempre essa polêmica. Todos os tipos de anemia são obrigatoriamente associados a essa doença? Não. Existe a anemia por hemorragia, um acidente, pode ter uma hemorragia e ter uma anemia, pode ter anemia, por exemplo, abrindo só um parêntese aqui, já que a gente falou do tema, né? Existe a anemia ferropriva, que é carência de ferro, então vai ter uma
baixa produção de hemoglobina, o ferro está associado à estrutura da hemoglobina, né? É ao ferro que o oxigênio se liga na hemoglobina. Tem anemia perniciosa, que é a carência de vitamina B12, essa já está associada à hemácia e não à hemoglobina necessariamente, porque a vitamina B12 está associada ao amadurecimento das hemácias, né? Lembra que as hemácias, elas passam por um processo de especialização, perdendo núcleo, perdendo várias organelas, então a vitamina B12 atua nesse processo. A carência de vitamina B12 gera menos especializações de hemácias, e aí a anemia é por carência de hemácia. Tem anemia falciforme, que é uma alteração genética, resultado de uma mutação por substituição, e aí muda um aminoácido, isso faz com que a hemoglobina mutada se transforme em uma hemoglobina diglobular para bastonete. E aí ela também vai perder a afinidade pelo oxigênio, só que essas hemoglobinas mais alongadas dentro de uma hemácia alongam a hemácia, deixando em forma de foice. Chama-se falciforme. Mas a questão genética aí está associada à produção da hemoglobina e não à hemácia, ok? Fecha parênteses e volta para cá. Então, gabarito letra D, porque eu tenho esses indivíduos aqui que são heterozigotos, ok? Bom, pessoal, e aí a gente tem mais essa questão, e é a última, que é a questão que eu falei com vocês, que ela, para mim, tem um problema. Está dizendo que essa determinada doença aí é rara, etc, etc, e nós vamos buscar as mesmas condições, ó. Pais iguais com filhos diferentes, os pais são heterozigotos, né? Eu tenho essa condição aí, ó. Eu tenho. Porque todas as nossas questões, nós resolvemos até agora dessa forma, né? Nós resolvemos assim as questões. Então, essa regra vale. Ela existe na genética. Então, pronto. O que é que a gente entendeu até aqui? E a característica, ela é autossômica recessiva, por causa deste indivíduo e deste casal aqui. Mas olha o que a Unimontes diz. Ela afirma que a característica é dominante. E ela quer saber qual indivíduo justifica o fato de afirmar que ela é dominante. A resposta é a letra C. Se você buscar essa questão em sites aí aleatórios, vão continuar dizendo que é a letra C. Tá? Porque o que eles fazem? Eles pegam a questão da internet, eles pegam a questão do site, eles reproduzem o gabarito da própria universidade, né? Então, vai estar como letra C. Já discuti essa questão com os 3 colegas há tempos atrás, não tem o que dizer, não tem como ela ser dominante, né? Por que eles estão dizendo isso? Se a gente... vamos pensar só uma coisinha. Deixe-me voltar aqui e apagar isso, porque senão vai ficar parecendo que eu afirmei que essa característica é ligada ao sexo. Aí dá ruim para mim, né? Não é, tá? Isso aqui eu só aproveitei para justificar por que não é. Então, vou apagar para não ficar parecendo que eu dei uma informação errada na questão. Bora aqui. Deixa-me apagar isso também. Se a gente segue a lógica da Unimontes, qual é a lógica? Que a característica ela é dominante. Se ela é dominante, esses indivíduos aqui precisam ser recessivos. Se eles são recessivos, de onde surgiu esse azão aqui? Ó? Pelo amor de Deus. Não tem como. Ah, não, mas que se aqui, ó, se ela for dominante, esse indivíduo aqui é heterozigoto, e ele é fruto desse indivíduo que é heterozigoto. Tá, e o que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação? Então, para mim, essa questão deveria ter sido anulada, mas ela tem um gabarito que é a letra C. Tá? Se vocês encontrarem isso, não se assustem. Tá com dúvida? Manda a questão no grupo, manda a questão para mim no privado, se não quiser mandar no grupo, questionando. Na medida do possível, eu tento responder. Estou até devendo umas 2 respostas com os 2 aí, mas vou responder. Vou aproveitar hoje que é feriado e vou responder. Porque tem hora que ocorre aqui pega, tá? Então, heredograma é importante para a Unimontes. Tá? Essa regra dos pais iguais e filhos diferentes, ela facilita muito a análise de um heredograma. Você vai resolver 80%, 90% dos heredogramas a partir dessa regra. Claro que há heredogramas que não têm essa condição lá explícita e você vai ter que buscar outros caminhos, né, para você poder achar. Vou tentar procurar algumas questões, assim, as de herança ligada ao sexo, por exemplo, elas têm um outro olhar, uma outra análise, mas elas vão ficar aí para um próximo vídeo.
Não deixe de curtir, por favor, o vídeo. Você que assistiu, gostou, foi, né, ajudou você no seu estudo. Por favor, não deixe de curtir, não deixe de comentar. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar lá no grupo, pode me mandar no privado, né? Esse aí é o nosso canal. Assista, curta, compartilhe, comente e sucesso aí na prova. Em breve vamos ter vídeo novo aqui. Valeu!